Então, seção 15.7, movimento harmônico simples e o movimento circular uniforme. Quando o Galileu, no passado, ele descobriu as luas, né, os satélites de Júpiter, o que ele constatou era que os mesmos, né, esses satélites, eles estavam se deslocando de um lado para o outro ao redor do planeta. Então você tinha Júpiter aqui, e o que ele enxergava era o movimento das luas se deslocando da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Em 1971, um professor do MIT, ele usou os dados do Galileu para determinar a posição de uma das luas de Júpiter, que era a lua chamada Calisto. E ela foi calculada nessa posição em relação a Júpiter. E os resultados, né, dessa medida então, foram plotados aí e seguem essa figura aqui, ó. Então esse cara, em 1971, ele pegou os resultados do Galileu, né, e plotou, então, num gráfico onde ele punha aqui as datas e os ângulos, né, porque afinal de contas estava oscilando da esquerda para a direita, tinha uma abertura angular aqui, e ele plotou, então, esses ângulos em função do tempo e fez um ajuste desses dados aí com uma função, então, que é dado aí exatamente por um movimento harmônico simples. Então essa curva, ela sugere que o movimento do satélite, ele poderia então ser descrito aproximadamente por um movimento harmônico simples, e ele calculou esse período, né? Então se você pegar daqui até aqui, né? Então esse aqui está um período, esse período aqui era de aproximadamente 16,8 dias. Então ele tinha o período de oscilação dessa lua. O importante ao se observar aqui é que o Calisto, né, de fato, ele não realiza um movimento harmônico simples, mas um movimento circular uniforme. Então a Lua, apesar da gente estar olhando numa projeção e ver ela simplesmente se deslocar para a esquerda e para a direita, para a esquerda e para a direita, o que de fato está por trás é um movimento circular uniforme em torno de Júpiter. De fato, a projeção do movimento circular uniforme em uma reta, né, no plano do movimento, é que é dado por um movimento harmônico simples. Ou seja, em outras palavras, o movimento harmônico simples ele é igual ao movimento circular uniforme visto de perfil. Se você olhar um objeto de perfil descrevendo o movimento circular uniforme, o que você enxerga é um movimento harmônico simples. Então, de fato, o movimento harmônico simples é a projeção do movimento circular uniforme em um diâmetro da circunferência ao longo da qual acontece o movimento circular. Para a gente ter uma noção mais clara, eu vou mostrar aqui um pequeno vídeo que vai servir como uma ajuda para deixar isso o mais claro possível. Então, vamos lá. Então tá aí, ó. Tá um objeto descrevendo o movimento circular e eu pego um pontinho ali, ó, e coloco numa projeção. Estou acompanhando a projeção. O que a gente observa é que esse subir e descer é exatamente o movimento harmônico. Agora eu estou pondo ele um pouco, se deslocando com o tempo para a direita, ó, acompanhando o pontinho que está rodando ali no disco. Então o que a gente observa é que, de fato, esse objeto, então, a projeção, né, desse objeto descreve, então, esse movimento harmônico simples. Note que o período, né, se a gente voltar um pouco o vídeo aqui, ó, você vai ver que o período, quando ele completa uma volta, aqui foi o momento que ele completou uma volta, em amarelo aí você tem exatamente um período da oscilação. O tempo de ele dar uma volta é um período, né, é a frequência, está relacionado com a frequência angular desse movimento harmônico simples. Então, dado essa afirmação aí, vamos tentar estudar esse resultado de uma forma um pouco mais rigorosa. Então, suponha que a gente tem uma partícula pelinha que executa, então, um movimento circular uniforme com uma certa velocidade angular constante ômega em uma certa circunferência de referência. Então, segue a figura. Então, tá aí a minha figura descrevendo a minha figura, né, minha representação aqui de um movimento circular uniforme, onde a gente tem uma partícula na posição pelinha, tá certo? E ela está executando um movimento circular uniforme com uma certa velocidade angular ômega
nessa circunferência de referência. O raio dessa figura aqui eu chamei de xm, que é o módulo do vetor posição num instante t qualquer. A posição da partícula é ωt mais φ, onde φ aqui nada mais do que a posição angular dessa partícula quando o tempo era igual a zero. Então ela estava numa posição angular φ e conforme o tempo vai passando, a posição é descrita por ωt mais φ, visto que ela vai se deslocando aqui em relação ao tempo. Bom, o nosso objetivo aqui é investigar a projeção do movimento, que é a projeção do movimento circular, como eu disse, né, que é dado por um movimento harmônico simples. Então vamos investigar a projeção desse movimento no eixo x. Então no eixo x, a projeção do P' aqui cai nesse ponto P da figura. Então a posição da figura, a posição do meu P' no eixo x é esse ponto P. A ideia é estudar exatamente a dinâmica desse ponto P aqui. Então o ponto P, num instante de tempo t, ele é dado por uma função que é x de t. Ele vai ficar aqui, na medida que essa partícula vai se deslocando, ele vai ficar se movimentando. Esquerda, direita, e quem descreve esse movimento aqui é o meu x de t. O x de t, então, pela figura aqui, ó, o que vai ser? Então, ó, o cosseno de ωt mais φ, que é esse ângulo aqui, ó, aqui, ele é o cateto adjacente, x de t, pela hipotenusa, que é x de m, o que implica, então, que o x de t, que é a dinâmica do meu ponto P, nada mais é do que xm cosseno de ωt mais φ, que é exatamente a expressão que descreve o movimento harmônico simples, como a gente já sabe. Então, de fato, se a partícula P' executa um movimento circular uniforme, a sua projeção, que é a partícula projetada P, ela executa, sim, um movimento harmônico simples. Vamos dar uma olhada agora na velocidade da partícula P. Então tá aí, ó, a velocidade é uma velocidade tangencial aqui, e a gente vai estudar a dinâmica da posição P dado essa velocidade. Como a gente já sabe, né, no movimento circular uniforme, como a gente já viu no capítulo 10, o módulo de V é igual a ômega vezes o raio, onde o meu raio é o meu xm. O meu ômega é a minha velocidade angular. Bom, o que nos interessa é a projeção da velocidade no eixo x. Então a gente vai ter aqui essa projeção, que é um vetorzinho apontando para cá. Esse aqui é o meu v de t, a componente x. Quanto ele vale? Então vamos analisar aqui, ó. Esse ângulo aqui é o ωt mais φ, só para simplificar, vou chamar ele de θ, certo? Então, meu θ nada mais é do que ωt mais φ. Vou puxar aqui um cara reto aqui. Aqui é 90 graus. Se aqui é θ, aqui é 90, aqui é exatamente 90 menos θ. Por sua vez, vou puxar aqui. Se aqui é 90 menos θ e aqui forma um ângulo de 90 aqui, ó. Aqui é um ângulo de 90, então aqui é exatamente igual a θ. Se aqui é θ e aqui é 90, então novamente aqui é 90 menos θ. Vou puxar agora as componentes aqui, aqui. Se aqui é 90 menos θ, então aqui vale θ. Então o seno de θ está relacionado com o cateto oposto, que é exatamente a projeção de V em x. Então o seno de θ, que nada mais é do que o seno de ωt mais φ, ele é igual ao cateto oposto, que é o meu V de t, sobre a hipotenusa, que é o módulo de V, ou seja, o meu V de t. Aqui eu vou pegar em módulo, né, porque eu estou pegando o seno de θ é o tamanho desse cara aqui, sobre o tamanho desse cara aqui. Então, eu tiro que o módulo de V de t é igual ao módulo de V seno de ωt mais φ. O V de t é a minha componente x. Agora, o V de t ele aponta na direção menos x versor. Logo, o meu V de t é igual a menos V. Quanto vale V? Ômega x seno de ωt mais φ. Então, está aqui a projeção da velocidade. Como já era de se esperar, essa velocidade aqui
é exatamente igual à expressão da velocidade no movimento harmônico simples. Finalmente, para concluir, vamos ver a aceleração. Está aqui a minha aceleração. O movimento é um movimento circular uniforme, então a aceleração é exclusivamente dada pela aceleração radial, tá certo? Você não tem a componente tangencial, porque a componente tangencial estaria aumentando a velocidade tangencial, ou seja, o movimento deixaria de ser circular uniforme. Então, para o movimento circular uniforme, se você se lembrar, ó, o V é igual a um ômega vetor R, ou seja, o dV dt era igual ao d ômega dt vetor R mais ômega vetor dr dt. A velocidade angular não varia, porque o movimento é circular uniforme, então esse termo vai a zero. Ou seja, o meu dV dt nada mais é do que ômega produto vetorial dr dt é a minha velocidade. Ou seja, a aceleração radial, que é o dV dt aqui, nada mais é do que módulo de ômega, módulo de V. Agora, o V é igual a um ômega xm, isso aqui implica, então, que a minha aceleração radial é igual a um ômega ao quadrado xm. Tudo isso para tirar esse resultado que está aqui, ó. Essa é a minha aceleração radial. Ômega ao quadrado é xm. A projeção, por sua vez, o seno de θ está relacionado com o cateto oposto. Aqui, ó, vou desenhar meu A de T aqui, ó. Aqui está o meu ângulo, ou seja, ela está relacionada não com o seno, mas com o cosseno, porque o cosseno é que é o cateto adjacente que está relacionado com isso aqui. Então, o meu A de T, analisando a figura ali, nada mais é do que menos, por que menos? Porque ela aponta na direção menos x versor, menos ômega ao quadrado x de m, que é o módulo da aceleração, vezes o cosseno de ômega t mais φ. Essa aqui é o meu A de T, que é a componente x, né, da aceleração, que é, novamente, né, exatamente o que a gente tinha quando a gente analisava a aceleração de um movimento harmônico simples. Em suma, o que a gente está observando e concluindo é que, de fato, como a gente já observou no próprio vídeo, é que tanto a posição da projeção, quanto a velocidade da projeção, quanto a aceleração da projeção de um movimento circular uniforme, todos eles cabem exatamente na descrição de um movimento harmônico simples. Então, de fato, a projeção de uma dinâmica de um movimento circular é descrita por um MHS.